Ok, vamos continuar aqui com a carga. A gente rodar o comando aqui que a gente parou no último vídeo, a gente vê que tem 2.952 linhas. E na tabela, na base em si, nós temos aqui, ó, 984, tá tampando ali, mas deixa eu ir aqui até o final. 985 menos 1, menos o título, 984 linhas. Que essa base tem 984 linhas. A gente rodou 3 vezes, por isso que os dados duplicaram. Então, o que a gente vai fazer é resolver esse problema. A gente não pode estar duplicando os dados só porque a gente rodou de novo. Se rodar aqui, os dados vai duplicar, vai aumentar novamente. E é legalzinho que ele vai aumentando aí rapidão. Deixa eu parar aqui. Agora é o seguinte, a gente vai, antes de carregar os dados, que essa é uma tabela temporária, então a gente precisa limpar os dados na tabela. Então a gente vai pegar um componente, esse primeiro componente aqui, tarefa de executar SQL, vamos arrastar ele para cá, vamos pegar ele, ligar ele aqui, ó, e aqui dentro a gente vai abrir ele, e nesse componente aqui a gente vai limpar a tabela antes de carregar ela. Primeiro a gente limpa a tabela e depois carrega ela. Vamos vir aqui no SQL e fazer o seguinte, aqui no SQL, essa tabela aqui, a gente vai limpar ela. Existem algumas formas de limpar, usando o delete, mas como a gente precisa limpar, zerar a tabela, a gente vai usar o truncate table, assim. Então aqui a gente, se a gente executar esse comando aqui, a gente limpa a tabela. O comando é executado com êxito. Se eu vim aqui e não tenho nenhuma linha na tabela. Um detalhe, quando a gente está utilizando assim, vai dar certo, vai funcionar, só que o recomendado é a gente fazer o seguinte, essa tabela aqui, ela está dentro do banco DBMIS, certo? Se ela está dentro do banco DBMIS, a gente tem que apontar para o banco DBMIS, colocar o caminho completo do banco e colocar também essa informação aqui de DBO. Mais pra frente eu explico o que é o DBO, só para não ter muita informação aqui. Por padrão, coloca esse DBO. Se a gente abrir aqui, ó, uma outra tabela e verificar, ó, tem DBO, tem Humano Resource, Person, aqui é o Production, então é um padrão que é utilizado. Mais pra frente a gente fala sobre isso. DBO, quando a gente não informa nenhum esquema para ela, o banco de dados, o SSMS, cria com esse formato aqui DBO. Então eu vou colocar aqui DBO, aqui. Esse aqui é o caminho completo da tabela. Por que isso é bom? Porque eu posso fazer aqui, ó, você vê que eu executei aqui, não deu nenhum problema. Se eu executar esse mesmo comando aqui sem o DBO, sem todo o endereço da tabela, sem o nome do banco e o DBO, se eu executar aqui, ó, ele dá certo também. Então por que eu vou utilizar? Porque caso a gente seja conectado nesse outro banco aqui e queira fazer o mesmo processo, rodar, aí ele não consegue localizar, ó. Aí esse comando aqui não consegue localizar essa tabela, porque eu estou dentro desse banco e essa tabela aqui só existe dentro desse banco aqui, DBMIS, ela não existe dentro desse. Então, mas se eu rodar esse comando aqui que tem o endereço completo da tabela, eu consigo executar sem nenhum problema. Então, vamos utilizar a partir de agora um comando completo, assim, apontando para a tabela. É igual o truncate table aqui. Eu vou pegar todo o processo aqui, todo o caminho. Se rodar o truncate aqui, ele não funciona mais, ó, que ele não conseguiu encontrar. Mas se eu colocar aqui o caminho completo, ele vai processar, ó, comando executado com êxito. Eu estou apertando F5 aqui, tá, galera? É porque é mais fácil do que vir aqui e ficar executando. Beleza? Esse aqui já não funciona, porque eu estou no outro banco, mas vamos mudar aqui para o DBMIS, vou colocar isso, vou colocar sempre mais DBMIS. Vamos executar, aqui está CRV, DBMIS, agora está DBMIS, usando o próprio comando aqui no SQL, para não ficar vindo aqui em cima.
Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse comando aqui, truncate table, ele reseta a tabela completa, apaga a tabela tudinho. Caso tenha primary key, ele reseta o primary key. Então, a gente vai usar esse comando aqui. Então, vamos voltar aqui no nosso sys. E aqui, ó, esse daqui a gente escolhe a conexão, ó, a gente só tem uma conexão do DBMIS por enquanto. Então, já tá aqui. Como a gente colocou o nome da conexão aqui embaixo, DBMIS, ela só temos, nesse projeto só temos essa conexão. Aparece aqui, você já sabe para onde ela aponta. Por isso que é bom colocar sempre o nome ali. Ó, SQL aqui, ó, é o comando SQL que a gente precisa colocar. Então ele vai executar esse comando aqui. Clicar em OK, as outras coisas não precisa se preocupar. Então beleza, aqui eu vou renomear esse componente truncate tmp. Deixa eu colocar aqui como underline, beleza, deixa eu aumentar um pouquinho para deixar um pouquinho maior aqui. Se eu rodar agora, eu vou rodar, ele vai truncar e depois vai carregar 984 linhas que passou aqui. Então se eu voltar aqui no SQL, esse aqui eu vou comentar por enquanto, e aqui eu vou executar quantidade de linha 984. Vou rodar novamente o projeto todo. Passou as 984. E se eu vir aqui, ele não duplicou dessa vez. Se eu vir aqui, ó, você vê que eu cliquei aqui em iniciar aqui, também executa o pacote que está aberto. Eu posso vir aqui executar o pacote aqui. Eu posso vir aqui e executar somente o componente em si. Cadê o comando? Não, é que eu estou aqui dentro do fluxo de dados, é aqui no fluxo de controle. Vem aqui, clico com o botão direito, executo só esse comando aqui. Ó, eu tenho dados aqui na tabela, 964 linhas. Se eu vir aqui, clicar com o direito, executar a tarefa, eu vou executar só ela, só essa tarefa aqui, só esse componente. E se eu vir aqui, ó, tá zerado, ele não carregou dessa vez, porque o componente de baixo não processou, não rodou. Então é isso, galera. Aqui limpa a tabela e carrega a tabela que a gente fez aqui, beleza? Então até o próximo vídeo.